Boa noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro anuncia a criação do Conselho da Amazônia e da Força Nacional Ambiental para a proteção do meio ambiente. Ministério Público denuncia o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, e 6 hackers por invasão de celulares de autoridades brasileiras. E você vai ver também. Ex-presidente da Vale e mais 15 pessoas são denunciadas por homicídio doloso no rompimento de barragem em Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas. Brasil anuncia o registro de morte por febre hemorrágica após 20 anos. E a área da saúde entra em alerta. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a criação do Conselho da Amazônia e também da Força Nacional Ambiental. O conselho será comandado pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o objetivo é coordenar as diversas ações de cada ministério voltadas para a defesa e desenvolvimento da Amazônia. Bolsonaro disse ainda que o Conselho utilizará a estrutura já existente na vice-presidência. Também será criada uma Força Nacional Ambiental, que irá atuar na proteção do meio ambiente nos moldes da Força Nacional de Segurança Pública. No ano passado, a floresta amazônica sofreu com o aumento do número de queimadas. A situação fez com que o presidente Jair Bolsonaro fosse alvo de críticas, inclusive de governos estrangeiros. A criação desse conselho e dessa força estão fundamentados numa mudança no quadro de investimentos internacionais. O governo do Brasil constatou que o país não está bem na foto na questão ambiental e que cada vez mais os investidores estão vinculando seus investimentos a questões ambientais. E uma coisa precisa ficar clara: nem o Conselho nem a força serão eficientes se não houver verbas para que eles saiam do papel. O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro denunciou hoje o doleiro Dario Messer e mais 3 pessoas por evasão de divisas. De acordo com a Força-Tarefa da Lava Jato, Dario Messer, conhecido como Doleiro dos Doleiros, Marco Antônio Cursini e os advogados Antônio Figueiredo Basto e Luiz Gustavo Flores transferiram cerca de 25 milhões de reais para contas bancárias internacionais de diferentes titularidades. Na denúncia, Figueiredo Basto e Luiz Gustavo Flores ainda são acusados de manter por anos seguidos contas não declaradas no exterior. Em dezembro, o Ministério Público Federal já havia denunciado o doleiro e outras 18 pessoas à Justiça. Todos são acusados de participação em um esquema de corrupção com 3 núcleos de atuação: político, financeiro e operacional. A organização criminosa estaria atuando desde o ano de 2000. 2020 só está no começo, mas tem um assunto que deixa os brasileiros ansiosos: a quantidade de feriados prolongados, que será maior do que o ano passado. 2020 vai contar com 9 feriados prolongados, mas quem ganha e quem perde com isso? Estou muito animada para descansar, viajar, a família, curtir os netos. A gente já está programando já para aproveitar todos eles, passear com a família. É muito bom quando tem feriado a mais que a gente não está esperando e tal, né? Mas nem sempre tanto feriado é bom. Para os comerciantes, todos esses dias sem trabalho não são tão animadores assim. O comércio, o varejo principalmente, ele perde muito por conta que as pessoas acabam emendando. Com isso, diminui o fluxo de pessoas nos centros comerciais, em shoppings, em lojas. Feriados prolongados, para mim que sou comerciante, não é muito bom. A FEComércio de São Paulo estima que o varejo vai deixar de faturar, com os feriados de 2020, aproximadamente 12 bilhões em todo o estado de São Paulo. Infelizmente, o Brasil está muito acima da média de feriados de outros países. O que a gente
tem como ponto do princípio é que não se criem mais feriados. Já a Associação Brasileira de Agências de Viagens calcula uma alta entre 8% e 14% no movimento de viagens em anos com mais dias de descanso. A gente estima que vai ter um aumento de 8% a 14% nas vendas, né? E vai ser um ano tão bom, melhor. Vai ser um ano melhor do que os anos de 2017 e 2018, onde a gente teve uma quantidade similar de feriados. Depois de um 2019 com vários feriados caindo em finais de semana, 2020 contará com 9 possibilidades de feriados prolongados, praticamente o dobro. A Juliana, dona de 4 agências de viagem, está otimista. Realmente, o ano passado foi carente nessa parte de feriados e esse ano a gente vai descontar tudo, né? E para quem pretende aproveitar os feriadões que vem pela frente, a Juliana tem uma dica. Por serem viagens curtas, a gente tem que pensar muito na questão do deslocamento. Não perder tempo com deslocamento para um destino que você vai ficar muito tempo no avião. Viagens curtas com deslocamento menor. Quem gosta da vagabundagem, que me perdoe. Temos no país um exagero de feriados, especialmente aqueles prolongados e que há um dia útil no meio. A melhor ideia é transferir feriados para segundas ou sextas-feiras e reduzir o número deles, que prejudicam a economia e, portanto, prejudicam a todos nós. A Petrobras e o Banco do Brasil anunciaram que vão demitir os funcionários que pedirem aposentadoria pelas novas regras da Previdência. Os colaboradores da Petrobras e do Banco do Brasil que solicitarem aposentadoria com a utilização do tempo de contribuição a partir de 13 de novembro de 2019 serão demitidos. De acordo com a Petrobras, os funcionários que deram entrada na solicitação da aposentadoria, utilizando o tempo de contribuição e desejarem desistir do benefício, o cancelamento vai poder ser solicitado desde que seja feito antes do primeiro recebimento do benefício ou do saque do FGTS ou do PIS. O Banco do Brasil informou que a mudança busca adaptar as normas internas à legislação. Como são empresas públicas, tanto a Petrobras quanto o Banco do Brasil são obrigadas a seguir as novas regras. Os empregados que se aposentarem antes da reforma entrar em vigor podem continuar trabalhando e não são atingidos pelas novas medidas. Hoje, a cervejaria Baker apresentou o resultado de amostras de água usada na fabricação da cerveja artesanal, que deram negativo para a presença da substância dietileno-glicol. O resultado foi diferente do que o detectado pelo Ministério da Agricultura. De acordo com as análises das amostras de água enviadas pela Baker ao perito da UFMG, não foi constatada a presença do dietileno-glicol. As coletas foram feitas em um dos tanques da cervejaria, na caixa d'água e no restaurante da fábrica, que funciona no mesmo espaço. O resultado contesta o que foi divulgado semana passada pelo Ministério da Agricultura, que confirmou ter encontrado a substância nas análises realizadas na água coletada na fábrica. A perícia apresentada pela empresa também revelou queda no índice de dietileno em amostras de 3 lotes da cerveja Belo Horizontina, que, segundo a análise do Ministério da Agricultura, estão contaminadas. Essa diminuição de um lote para outro pode indicar que não há vazamento. O fato dela diminuir ao longo do tempo pode trazer alguns indicativos de como ele foi parar na fábrica, mas sem conhecimento do processo produtivo, das práticas de produção, eu não consigo afirmar se isso é um indício de fraude, de vazamento, de falha de processo. Em relação ao consumo da bebida contaminada, o professor destacou ainda que uma dosagem considerada letal implicaria que uma pessoa de 70 quilos consumisse cerca de 16 garrafas. Até agora, 22 casos foram notificados e 4 pessoas morreram depois de apresentar os sintomas de intoxicação grave. Entre elas, a moradora de Pompéu, no centro-oeste mineiro, que faleceu 38 horas depois de dar entrada no hospital. A filha dela veio pela segunda vez à delegacia prestar depoimento e lamentou a postura da empresa com as vítimas. Até agora ninguém da Baker entrou em contato com a gente, não tivemos nenhum tipo de apoio, suporte, assessoria.
A Baker reforça seu compromisso em disponibilizar todo o suporte aos pacientes e familiares. A empresa informa que estruturou uma equipe especializada que já está atuando de forma proativa no acolhimento dessas pessoas. A polícia do Rio de Janeiro não descarta a possibilidade de sabotagem no caso da água fornecida pela Companhia Estadual de Água e Esgoto. Hoje, o presidente da companhia foi ouvido. Pela manhã, 2 funcionários da SEDAI, empresa responsável pelo fornecimento de água e pelo tratamento de esgoto no estado, estiveram na cidade da polícia para prestar depoimento. Eles deixaram o local sem dar entrevista. Mais tarde, o presidente da companhia também foi ouvido por cerca de 2 horas. Ao sair da delegacia, ele tentou evitar os jornalistas, mas ao ser questionado, parou para um pronunciamento. A SEDAI é a maior interessada na apuração dos fatos que ocorreram no início desse ano. É tão interessada que a empresa pediu à Polícia Civil que averiguasse esse fato para que seja esclarecido à população. Porque eu, como cidadão, eu estou tão interessado na melhoria da água quanto vocês. Eu também bebo, tomo banho, escovo o dente de manhã com a água da SEDAI. A polícia quer saber se a alteração na água aconteceu por causas naturais ou se houve alguma ação ou omissão humana. Nos próximos dias, outros funcionários da SEDAI vão prestar depoimento. Além disso, os responsáveis pela investigação esperam receber até o final de semana o laudo da perícia feita na estação de tratamento do Guandu. Não podemos descartar nenhuma linha investigativa e a sabotagem é uma delas. Então, no decorrer da semana, iremos continuar ouvindo mais testemunhas, mais funcionários da SEDAI. Estamos também aguardando o nosso laudo pericial para posteriormente darmos uma melhor resposta à sociedade. A hipótese de sabotagem foi levantada ontem pelo governador do Rio, Wilson Witzel. Até agora, 8 pessoas já prestaram depoimento. O maquinário responsável pela aplicação do carvão ativado, que vai retirar a geosmina da água, já está sendo montado. De acordo com a SEDAI, a presença dessa substância produzida por algas vem alterando a cor, o cheiro e o sabor da água distribuída para 9 milhões de pessoas na capital e na região metropolitana do Rio. A companhia afirmou que o tratamento vai começar ainda esta semana, mas não há previsão para que a situação se normalize. Hoje, a Secretaria Estadual de Educação autorizou as escolas a comprarem água mineral, caso a fornecida pela SEDAI continue apresentando alterações no início do ano letivo. Subiu para 7 o número de mortos por causa da chuva no Espírito Santo. Mais de 2.000 pessoas estão fora de casa nas cidades mais atingidas pelo temporal. 4 dias após a tempestade, as máquinas trabalhavam sem parar em Iconha, município da região sul do Espírito Santo. 2 pessoas permanecem desaparecidas. O corpo de uma das 3 pessoas que estavam desaparecidas foi encontrado na manhã desta terça-feira. O número de mortes em decorrência da tempestade subiu para 7. Mais de 2.280 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na região. A Clísia, por exemplo, precisou ir para a residência de familiares. A casa dela fica às margens do rio. A água foi até o teto, só deu tempo de correr. E a água só subindo, subindo, e a gente num desespero total, todo mundo desesperado. Porque tinha gente em cima da bomba do posto, tinha gente em cima de árvore, tinha gente em cima, no segundo andar de casa. A Marilis precisou ir para um abrigo público com o marido e os filhos. Um deles com apenas 2 meses. Ela é venezuelana. Há menos de 1 ano chegou no Espírito Santo. Jamás nunca a gente havia olhado algo assim parecido. Mas isso foi, graças a Deus, 5, 10 minutos saímos da casa, já quando a casa foi inundada totalmente. O Paulo lutou para conseguir sair da casa com a esposa e o neto. O imóvel foi condenado. Tudo ficou para trás. Aqui em Iconha já teve várias enchentes. Agora, igual essa daí, né? Saímos com vida, graças a Deus, mas muitos perderam a vida aí. Dezenas de voluntários estão empenhados para ajudar essas famílias. Pontos de apoio foram montados nas cidades mais atingidas para receber doações. Neste, chegaram refeições prontas. Neste outro, já são toneladas de alimentos, muita roupa,
água. As doações não param de chegar. A Ariane fez questão de tirar um tempinho para tentar levar um pouco de acalento a tanta devastação. No sábado mesmo eu fui a Bom Destino, as pessoas abraçam, choram, porque muita gente perdeu tudo, até casa, não tem onde morar. Então é uma situação assim lamentável. Veja agora como fica o tempo em todo o país. As pancadas de chuva ocorrem principalmente no período da tarde no centro-norte do Brasil. A chuva deve ser mais volumosa e acompanhada de raios na área em destaque entre o Espírito Santo e Goiás. Alerta para chuva forte e a qualquer hora do dia em Brasília, com 26 graus de máxima. Em Palmas, com 29 graus. E em Belo Horizonte e Vitória, com 27 graus de máxima. Nestas capitais, o tempo fica fechado. Em São Paulo, nada de chuva, dia ensolarado. Mas na quinta-feira, o tempo fecha, fica chuvoso e a temperatura não passa dos 25 graus. Mesma coisa em Curitiba. Amanhã faz sol e a partir da tarde pode ter chuva. Na quinta, tempo carregado e cinzento. Temperatura segue alta em Cuiabá, máxima chega aos 35 graus. Muita instabilidade na costa leste do Nordeste. Em Recife, máxima de 33 graus. Os cariocas terão um dia de sol, calor de 29 graus e pancadas de chuva no fim de tarde. Na semana em que a tragédia de Brumadinho completa 1 ano, 16 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público de Minas Gerais por homicídio doloso e crimes ambientais. A Vale e uma empresa alemã também vão a julgamento. Dos 16 denunciados, 5 são da empresa alemã Tuvisud, responsável pelo laudo que atestou a segurança da barragem da mina do Feijão. Os outros 11 são da Vale, entre eles o diretor-presidente da mineradora na época do desastre, Fábio Schwartzman. Ele manteve os incentivos corporativos voltados para maquiar os problemas corporativos que a Vale enfrentava, afirmando que as barragens da Vale estavam em situação impecável de segurança, quando internamente ele já detinha informação de que não era verdade. Segundo o Ministério Público e a Polícia Civil, a Vale mantinha uma falsa imagem de segurança das barragens. Para isso, contava com o apoio técnico da Tuvisud. A empresa alemã emitia laudos de estabilidade, mesmo se as estruturas apresentassem risco comprovado de rompimento. O esquema criminoso foi colocado em prática por mais de 1 ano. As investigações apontaram também que a Vale mantinha em seus arquivos uma lista de 10 barragens consideradas em situação inaceitável de segurança. O risco era calculado. O cálculo de risco monetizado chegava ao ponto de detalhar, por exemplo, o valor de um colchão de uma cama de casal dividido por classes sociais, assim como também mensurava o valor da vida humana. Documentos apreendidos comprovam ainda que a barragem de Brumadinho apresentava fator de segurança abaixo do ideal. O fator de segurança mínimo deveria ser 1,3. Pelo menos desde novembro de 2017, as duas empresas e os respectivos funcionários que estavam à frente disso, eles tinham conhecimento que a barragem 1 não apresentava o fator de segurança de 1,3 para liquefação em condição não drenada. A Vale e a Tuvisud vão responder por crimes contra a fauna, flora e de poluição. As 16 pessoas que foram denunciadas também vão ser julgadas por crimes ambientais e ainda por homicídio doloso duplamente qualificado. 259 pessoas morreram e 11 ainda são procuradas em Brumadinho. Mais de 250 mortos. Depois dessa denúncia, é preciso fiscalizar com muito empenho, porque as leis brasileiras permitem que todos os culpados, de repente, consigam sair livres como se nada tivesse acontecido. Falta de vacinas afeta 18 mil crianças em Fortaleza. O desabastecimento nos postos ocorre desde o ano passado. O principal problema é com a vacina pentavalente, que protege as crianças contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a bactéria influenza tipo B, que pode causar meningite e outras infecções. As doses fazem parte do calendário nacional de vacinação e devem ser aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de vida.
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Ceará chegou a ficar 2 meses sem o repasse da vacina pelo Ministério da Saúde, o que teria causado problema. A pasta afirmou que recebeu neste mês 9.000 doses da vacina pentavalente, o que não supre a demanda dos meses anteriores. Cerca de 18.000 bebês estão sem proteção. Por nota, o Ministério da Saúde informou que o fornecimento da vacina estava irregular entre junho e dezembro do ano passado devido a problemas com o fornecedor e que serão liberadas para o Ceará 75.000 doses. Após o recebimento pelo Estado, a vacina será encaminhada aos municípios. Incompetência e descaso. 150 pessoas estão sendo monitoradas após contato com o paciente que morreu em decorrência de febre hemorrágica no interior de São Paulo. A infecção pelo vírus sabiá, transmitido por roedores silvestres, não ocorria no Brasil há 20 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente que morreu no último dia 11, diagnosticado com febre hemorrágica, provavelmente foi infectado pela poeira da urina ou fezes de roedores. Esse é o 4º caso de febre hemorrágica no Brasil. O Ministério Público Federal de Brasília denunciou 7 pessoas no inquérito que investiga a invasão de celulares de autoridades. Entre os denunciados está o jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, que não foi investigado no inquérito. A denúncia é resultado da Operação Spoofing, realizada em julho do ano passado para investigar a invasão de celulares de autoridades brasileiras. Segundo o Ministério Público Federal, o grupo fez 176 vítimas. Os principais alvos foram os procuradores da Operação Lava Jato, mas também foram vítimas o ministro da Justiça, Sérgio Moro, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e o deputado federal e filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. Durante a Operação Spoofing, todos eles chegaram a ser presos e agora foram denunciados por organização criminosa, lavagem de dinheiro e interceptação telefônica ilegal. Agora, o juiz Ricardo Leite, da Justiça Federal de Brasília, decidirá se acata a denúncia e se eles se tornarão ou não réus. O jornalista Glenn Greenwald também foi denunciado pelo crime de associação criminosa. Ele recebeu as mensagens hackeadas e publicou no site The Intercept uma série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato e revelou conversas privadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Para muitos, as reportagens colocam em xeque a imparcialidade de Moro na operação. Para o procurador Wellington Divino de Oliveira, que assinou a denúncia, Greenwald incentivou e orientou o grupo de hackers durante as invasões. Para comprovar a tese, o procurador cita uma conversa entre o jornalista e o hacker Luiz Molição, que aconteceu logo que as primeiras mensagens foram divulgadas. Para o procurador, esta conversa prova que Glenn Greenwald recebeu o material enquanto a organização ainda praticava crimes, buscando novos alvos e possuindo relação próxima. Ele argumenta que o jornalista ainda tentou subverter a noção de proteção ao sigilo da fonte, para orientar que o grupo apagasse as mensagens para evitar a ligação dos autores com o conteúdo hackeado. Greenwald não tinha sido indiciado pela Polícia Federal e sequer poderia ter sido investigado, já que uma liminar concedida no ano passado pelo ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, proibia a investigação sobre o jornalista. Segundo o ministro, a liminar é para proteger o princípio da liberdade de expressão e de imprensa. Na denúncia, o procurador se justifica e diz que no material recolhido durante as buscas foi possível identificar o áudio que ilustra a atuação do jornalista e indica a participação direta dele na conduta criminosa. Em outro trecho, ele ressalta que não se discute que a liberdade de imprensa é um pilar do Estado democrático e faz parte do papel da mídia desnudar as entranhas dos esquemas de poder e corrupção que assolam o país. Em nota, Greenwald alega que a Polícia Federal analisou todas as mensagens e concluiu que ele não cometeu crimes. Ele acrescenta que apenas fez o trabalho de jornalista, eticamente e dentro da lei, e que a denúncia é uma tentativa óbvia de atacar a imprensa livre em retaliação às revelações feitas sobre o ministro Sérgio Moro. Ele encerra dizendo que não irá se intimidar por tentativas tirânicas de silenciar jornalistas e que já está trabalhando em novos relatórios.
Além de encaminhar a denúncia, o Ministério Público de Brasília ainda vai mandar um documento à Procuradoria-Geral da República para que seja solicitada a revogação da liminar que impede as investigações sobre Glenn Greenwald no caso. À primeira vista, esse enquadramento do jornalista americano é muito estranho. Parece que estamos beirando o precipício da intolerância autoritária. Para muita gente, até cheira perseguição. No episódio, gostasse ou não, ele atuou jornalisticamente de maneira absolutamente profissional. Além disso, há um relatório da Polícia Federal dizendo não ver evidências de que Glenn Greenwald tenha participado de crimes nesse episódio. E, como se não bastasse, há uma decisão, uma liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo, baseada na liberdade de imprensa, proibindo que Glenn seja investigado. Depois dos erros na correção das provas do Enem, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, abriu na madrugada de hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Mas o site apresentou uma série de instabilidades e gerou reclamações na internet. Logo que as inscrições do SISU foram abertas, estudantes relataram erros, instabilidade no sistema, bloqueio de contas e mensagens de inscrições encerradas. Rafaela tentou por 4 horas até conseguir fazer a inscrição. Eu comecei a fazer a minha inscrição, tentar às 10 horas da manhã e eu não consegui. O site dava erro toda hora, ficava carregando eternamente. E aí eu só fui conseguir fazer a inscrição, já era 2h30 da tarde. E foi bem difícil, assim, complicado. Pela manhã, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, gravou um vídeo para dizer que o SISU estava funcionando normalmente. O SISU está funcionando normalmente e já temos quase 500 mil inscrições. O erro no site se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O SISU permite que o estudante concorra a mais de 235 mil vagas em 128 universidades federais de todo o país. Cada candidato pode se inscrever em até 2 vagas. O prazo de inscrição, que se encerraria nesta sexta, foi prorrogado depois que foram constatados erros na correção das provas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem. Quase 6 mil candidatos foram prejudicados e, segundo o ministro Weintraub, a correção já foi feita. O novo prazo para se inscrever no SISU vai até domingo, dia 26. Podem se inscrever candidatos que fizeram o Enem em 2019 e não tiraram 0 na redação. O resultado sai no dia 28 de janeiro. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou um vídeo agora há pouco explicando o que aconteceu com o sistema de inscrição do SISU. Alguns de vocês experimentaram alguma lentidão. O que aconteceu? Houve uma demanda muito acima do que era prevista, muito acima do que era do passado. Já trabalhávamos com incremento na demanda, mas não tão grande. Com isso, tivemos que fazer algumas adaptações. Toda vez que tem um incremento na capacidade de atendimento, a gente precisa fazer a adaptação do software, né, que faz a ponte entre o SISU e a nuvem. Então é isso que você experimentou. Uma lentidão, há uma interrupção, uma adaptação, o sistema volta. Fiquem tranquilos, o sistema está funcionando e até domingo você tem, porque a gente expandiu sábado e domingo, 24 horas vai estar à disposição. Todo mundo vai poder se inscrever. Fiquem tranquilos com isso, ninguém vai ser deixado para trás. Eu falei Ministério da Saúde, errando, mas no fundo, isso é um lapso, porque essa história é uma loucura e evoca o Ministério da Saúde, não da Educação. Olha, o mundo todo se preparando para viagens interplanetárias, Marte para cá, Marte para lá, 5G, técnicas modernas de logística, etc. E nós, aqui no Brasil, não conseguimos comunicar o Enem e o SISU. Isso é uma vergonha.
E para evitar que esses fugitivos do presídio de Pedro Juan Caballero entrem no Brasil, o governo reforçou a segurança em algumas rodovias na fronteira do Paraguai com o estado de Mato Grosso do Sul e até em São Paulo. A penitenciária regional de Pedro Juan Caballero está bem na fronteira com Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Por causa da fuga em massa no país vizinho, todo o oeste paulista está em alerta. A Polícia Militar montou um esquema com a participação de policiais rodoviários, radiopatrulhas, homens da Força Tática e dos batalhões de choque e ações especiais. Também foram recrutados helicópteros, cães farejadores e até drones para o monitoramento aéreo. Ao todo, o efetivo conta com cerca de 13 mil agentes e 6 mil viaturas. Na região onde aconteceram as fugas, são quase 400 quilômetros da chamada fronteira seca, o que facilita o acesso dos criminosos ao território brasileiro. Já a divisa entre os estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo é quase toda ela banhada pelo rio Paraná, o que dificulta, mas não impede o acesso. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o Estado está preparado para uma possível entrada de criminosos que fugiram do país vizinho. São Paulo tem uma estrutura muito poderosa. A polícia é grande, tem quase 90 mil integrantes, e é uma polícia muito bem formada, com um aparato de tecnologia dos mais avançados do mundo. Então, ela tem condição de dar resposta. Entrar 30, ou 20, ou 40 criminosos desses, para a polícia não é um problema tão grave assim. Sob um forte esquema de segurança, o líder do primeiro comando da capital, Marco Camacho Marcola, passou por exames de rotina no início da manhã de hoje em Brasília. Ele foi levado de helicóptero para o complexo penitenciário da Papuda até o hospital de base na área central da capital federal. Agentes da Força Nacional e da Polícia Federal acompanharam o deslocamento. Os procedimentos a que o presidiário foi submetido não foram revelados. Condenado a mais de 300 anos de prisão, Marcola foi transferido da Unidade de Segurança Máxima de Porto Velho, em Rondônia, para Brasília em março do ano passado. Em Rio Branco, no Acre, 6 presos já foram recapturados depois que um grupo de 26 detentos fugiu do complexo penitenciário Francisco de Oliveira Conde, na madrugada de ontem. O policiamento foi reforçado nas divisas e rodovias que cortam o estado. Os fugitivos são de uma facção conhecida como Bonde dos 13, ligada ao PCC. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro revelam que a cidade teve o menor número de homicídios desde 1991. Por outro lado, as mortes em confronto com a polícia aumentaram. Tony Vendramini tem as informações ao vivo para a gente, né, Tony? Boa noite, Gabriela. Boa noite, Boris. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, vamos aos números. Segundo o Instituto de Segurança Pública, os casos de morte envolvendo confronto com a polícia chegaram a 1.810 ao longo de 2019. Uma média de 5 por dia. É o maior número registrado desde 1998. Já os homicídios dolosos caíram 19%. No ano, o número de vítimas foi o menor desde o início da série histórica, em 1991. Os roubos seguidos de morte também registraram diminuição. Caíram 34% entre janeiro e dezembro de 2019. E no ano passado, o número de policiais mortos em serviço atingiu o menor número desde 2015. Foram 22 policiais assassinados. Já as mortes por intervenção policial recuaram por 5 meses seguidos, mas na comparação com 2018, houve um aumento de 18%. Ao vivo do Rio de Janeiro, Tony Vendramini para o Rede TV News. Os laboratórios brasileiros Medley e Axê iniciaram o recolhimento voluntário de cerca de 50 lotes de remédios com base em cloridrato de ranitidina. A medicação, que é usada para combater a úlcera, contém a substância NDMA, que pode causar câncer. Em nota, a Anvisa recomendou que as empresas reavaliem os métodos de processamento para evitar a contaminação. Em setembro do ano passado, a agência suspendeu a importação de ranitidina, fabricada por um laboratório indiano, por conta da detecção da mesma substância na composição. No Recife, 3 rapazes entre 19 e 21 anos foram presos em flagrante depois que a Polícia Federal interceptou uma encomenda que chegou pelos Correios.
Eram 512 comprimidos de êxtase, um tipo de droga sintética. Segundo a Polícia Federal, o material foi enviado por um suspeito do Rio de Janeiro. Os 3 foram autuados por tráfico interestadual de entorpecentes e, caso sejam condenados, podem pegar penas que variam de 3 a 25 anos de reclusão, além de multa. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos apresentados pela jornalista Érica Reis são uma parceria do próprio Facebook com a Rede TV. E agora o esporte. 2 campeonatos estaduais que movimentam o futebol nacional estão de volta. No Mineiro, o Atlético é o favorito, enquanto o rival Cruzeiro passa por reformulação. No Paulista, Palmeiras e São Paulo tentam encerrar o jejum que ultrapassa 10 anos sem um título do Paulistão. Hoje é dia de estreia em Gramados Mineiros, Uai. O Campeonato Estadual de 2020 começará com um favorito ao invés de 2. Isso mesmo. Neste ano, o Atlético Mineiro vem com tudo e faz a estreia logo mais contra o Uberlândia. O favoritismo do Galo tem um motivo. O arquirrival Cruzeiro vive a pior crise da história do clube. Depois de uma queda inédita para a segunda divisão do Brasileiro, é hora de reconstrução para os cruzeirenses. Amanhã é o dia de outro estadual dar o pontapé inicial na temporada, o Paulistão. Em São Paulo, novidades em 3 dos 4 times grandes. O atual campeão Corinthians, além de contratar Thiago Nunes, foi o que mais investiu no elenco para a temporada. Destaque para a chegada do atacante Luan, que estava no Grêmio. Com o elenco em reformulação, o Palmeiras aposta na base e no retorno de Vanderlei Luxemburgo para vencer o Paulistão. O técnico foi o responsável pelo último título estadual do clube em 2008. O Santos também gastou pouco e, mais uma vez, aposta em um técnico estrangeiro, o português Jesualdo Ferreira. O São Paulo não trouxe novidades para o elenco e mantém o técnico Fernando Diniz, mesmo sem ter alcançado sucesso em 2019. Parece que o tricolor ainda acredita numa reação para quebrar o jejum de títulos. Desde 2005, o tricolor não coloca as mãos na taça do Paulistão e a torcida espera, enfim, poder comemorar agora em 2020. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Então se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Uma ótima noite para você. Boa noite, até amanhã.